Tipo, não No tá igual celular? antes. Mudou, é que mudou a configuração, né? Faz no celular normal, assim, de aumentar. Ah, de dar. Tá. Eu vou deixar o chat aqui do lado. Qualquer coisa vocês escrevam, tá? Lembrando que para vocês terem lá a presença e a nota no formulário, eu quero que vocês participem. Tá aqui só de corpo presente não me adianta. Não sei se vocês estão entendendo ou não estão. Então é o seguinte, a aula vai ser sobre algumas coisas que eles falaram na aula do CMSP sobre plantas, mas eles não explicaram aqueles conceitos, eles passaram batido. Eu vou explicar algum deles e vocês vão ver que tem umas coisas mais para frente que eu vou pedir para vocês acreditar em mim, mas eu não vou explicar muito porque é outra matéria e eu espero que a gente tenha um momento para poder explicar mesmo. Na verdade, vai porque é uma das próximas matérias. Mas daí eu falo assim, ó, isso aqui vai ficar, vocês vão entender, tá? Por enquanto, eu peço para vocês acreditarem só. Mas façam perguntas, tá? É legal, eu consigo me orientar melhor. Não tô vendo a carinha de vocês, então, se vocês fizerem mais perguntas, é mais fácil para eu me orientar sobre o que vocês estão entendendo ou não. Os conceitos que eles falaram lá, que eu quero conversar com vocês, é alternância de geração em planta, que eles falam gametófito, esporófito, e não explicam o que é isso. Árvore evolutiva e novidades evolutivas. Eles falam algumas vezes assim, vocês têm que pensar que essa classificação segue a árvore evolutiva, mas eles não explicam isso, tá? Então, como que essa evolução segue a árvore científica? Como é que vocês vão saber? Como é que se interpreta isso, tá? Primeiro conceito, o que é alternância de geração? Isso vocês vão ter que lembrar lá do ano passado, em que a gente viu que nós somos constituídos de dois conjuntos de cromossomos. Um conjunto a gente recebeu do nosso pai, o outro conjunto a gente recebeu da nossa mãe. Cada conjunto a gente chama de N, e N mais N, óvulo mais espermatozoide, forma 2N, que daí vai dar origem a gente, certo? Isso vocês vão ter que lembrar lá do ano passado. Não tem como eu falar tudo de novo. Daí, quando a gente vai formar nosso próprio óvulo espermatozoide, a gente só coloca metade da nossa informação genética, né? A gente leva só um membro de cada par de cromossomos que vai para cada célula, ou espermatozoide, ou óvulo. Então, só metade da nossa informação genética vai para frente. Então, o óvulo espermatozoide é N. No nosso caso, o espermatozoide óvulo é completamente dependente de nós. Ele vive dentro do nosso corpo. Ele não é um ser vivo separado. Ele é só mais uma célula nossa, só que um pouquinho diferente, né? Com metade da informação genética, porque passou pela meiose. Em plantas é um pouco diferente. Por quê? Vou mostrar isso aqui que é mais parecido com a gente primeiro, para depois vocês entenderem o que é o mais diferentão. Uma plantinha aqui, um exemplo, uma samambaia. Uma samambaia, ela vai formar embaixo da folhinha dela os soros. Não botei foto aqui, mas tem lá no formulário. Quando a gente abre a folhinha aqui. Às vezes as vó arrancam fora porque acha que é fungo, acha que é ácaro. Mas na verdade é só ela produzindo esporos. Então cada uma dessas bolinhas aqui se chama soro. Às vezes tem algumas plantas que é compridinho. Deixa eu ver se tem uma foto de um soro compridinho. Olha que bonitinho desse daqui. Ali é a estrutura reprodutiva. Vamos voltar para o slide. Essa plantinha ela vai formar os soros. E esses soros elas vão ter esporos. Esses esporos eles vão ser N. Então eles vão ser formados por meiose. A plantinha ela é 2N, como se fosse a gente também é 2N. Lá embaixo da folhinha, as células vão sofrer meiose, elas vão virar N, ou seja, elas vão virar haploide, através da meiose. Assunto do ano passado. Na gente, o óvulo e o espermatozoide tem que se encontrar, né? Porque senão não forma indivíduo. N, humano, não existe. Ele morre. No caso das plantinhas, um indivíduo aqui, N, ou esporo, consegue germinar sozinho, sem passar por fecundação. Então, vai formar uma estruturinha aqui, eu vou mostrar uma foto para vocês daqui um pouquinho, que é em formatinho de coração, aqui no caso das pteridófitas, das samambaias,
que a gente vai chamar de gametófito. Por quê? Isso aqui, ele não veio a partir de uma fecundação, foi um esporo N que se desenvolveu sozinho. É como se um espermatozoide sozinho pudesse virar um outro indivíduo. E esse gametófito, ele tem vida livre. Então, se a gente for num lugar que tem muita samambaia e procurar no chão, a gente vai encontrar gametófito. Então, é como se fosse um outro indivíduo. Na verdade, ele é como ele não é nem um filho, porque não teve um óvulo, um espermatozoide, né? Não teve um pólen e um óvulo e se juntou e deu origem a outro indivíduo. Só o esporo já pode formar um indivíduo completo, de vida livre e que se vira muito bem sozinho. Muito obrigado. Por que chama gametófito? Porque ele vai formar o gameta. Então, o que forma esporo, ele é esporófito. Quem forma gameta é gametófito. O que o gametófito faz? Ele sim é que produz uma estrutura que é igual a um óvulo, que vai formar estruturas que são iguais ao pólen. Ai, desculpa. O gametófito que vai ser capaz de formar gameta. E ele vai formar a gameta, que é um óvulo, e vai formar a gameta, que é como se fosse um espermatozoide ou um pólen, por exemplo. Para planta a gente chama de pólen, né? E eles vão ser N também. Não vai ter meiose aqui, né? A gente, para formar o óvulo espermatozoide, tem meiose. No caso da planta, a meiose surgiu lá antes dos esporos ainda. Então, tanto o pólen quanto o óvulo são N. E aí sim é que vai formar uma fertilização. Então, Isadora, é, mas não é. Poderia ser semente, né? Porque só ele sozinho forma um indivíduo diferente. Só que uma semente, ela surgiu por fecundação. Uma semente, ela é fruto de um óvulo com um pólen. Isso a definição de uma semente. Aqui não teve nada disso. É como se o óvulo desse origem a um indivíduo sozinho e o espermatozoide desse origem a um indivíduo sozinho. Se comporta como semente, mas não é uma semente, não teve fertilização ali. E por isso que para a gente é tão estranho quando a gente estuda a alternância de geração em planta, porque a gente está acostumado com semente, né? Mas assim, a gente pode imaginar que é parecido porque é o que sai da planta, é o que vai para o ambiente, é o que forma uma nova mudinha. Mas na verdade não é uma semente porque não surgiu da fertilização. É isso que vai formar o indivíduo, que é o gametófito, que ele que vai conseguir formar um óvulo e um pólen. Aí sim que vai ter a fertilização, que daí esse zigoto é o que seria a definição correta de semente, né? Que é um ser vivo que foi formado a partir de outros dois seres vivos por fertilização. Esse zigoto, aí que ele vai formar a plantinha adulta que a gente vê. Então é bem, bem, bem diferente da gente. A gente não tem os esporos, né? A gente vai aqui da nossa planta adulta, é o que forma, planta, nosso corpo adulto é o que forma já o óvulo e o espermatozoide. Então, na verdade, é como se a gente fosse assim, ó. Se a gente estivesse falando de um humano, né? Mas na plantinha ela vai ter duas gerações. Por que se chama alternância de geração? Isso aqui é um indivíduo, é um ser vivo completo, né? A samambaia que a gente está acostumado a ver. Mas aquele gametófito também é um ser vivo completo, também tem vida livre. Então ele passa uma geração como. Se a gente for acompanhar uma linhagem, vai ter uma geração de gametófito, daí vai ter uma geração que é esporófito, a outra geração vai ser gametófito, a outra geração vai ser esporófito. É tudo visível a olho nu. Olha só o gametófito. O esporófito, vocês estão acostumados, é a samambaia, tá? Pteridófitas são as samambaias. O gametófito a gente não costuma observar. Olha só que bonitinho. Esse aqui ele na lupa e esse aqui ele na mão de uma pessoa. É um indivíduo completo, de vida livre, independente. E ele é N. Ele só tem metade da informação genética. E é isso aqui que vai formar o pólen e o óvulo, tá? Que vai ter a fertilização.
Não sei por que tem formatinho de coração. Na verdade, são duas folhinhas coladas aqui, né? Qualquer coisa assim que é dois lóbulos colados, a gente vê um coraçãozinho já, né? Daí, eu nem falei muito que Pteridófita é samambaia, né? Mas lá na aula do CMSP está explicando e a gente vai falar um pouquinho mais do que são as pteridófitas daqui um pouco, tá? Nada. Se eu entendi a pergunta, se acontece comer, nada. Olha, que é briófita, tá errado. Briófita. As briófitas são os musguinhos. E o deles é a mesma coisa. Eles também têm uma fase de ser haploide, que é essa fase que vai formar os gametas vão se encontrar, eles vão ter uma fase que é diploide, que vai formar os esporos, é a mesma coisa. Só que uma coisa que é bem diferente nas briófitas é que a fase 2N ela é parasita da fase N. Aquela parte grande, aliás, olha aqui nas pteridófitas, a parte que a gente vê, que é a samambaia, ela é 2N, ela é que nem a gente, tem dois conjuntos de cromossomos. Nas briófitas, a parte grande, a parte vegetativa, é N. Então, ao invés de ser aquele coraçãozinho lá discreto, nas briófitas, ela é a parte grande, a parte verde bonita. E vai acontecer a mesma coisa, vai formar os gametas, né, os esporos vão formar a plantinha aqui, a parte verde, grande, vegetativa, bonita. Elas vão formar a gameta lá na pontinha delas e esses gametas vão se juntar na planta feminina através da água. E essa junção de, aqui está mostrando, né, o óvulo e o anterozoide, que seria como se fosse o pólen ou o espermatozoide. Eles vão se juntar lá na planta feminina e vai crescer aqui. Lá na pteridófita, formava um coraçãozinho de vida livre, né? Ou, desculpa, formava um... Já vou te mostrar, Júlia. Formava a planta de vida livre. Aqui vai formar só isso aqui, ó, as briófitas. E ela vai ser parasita da parte N. E é isso aqui que vai fazer a meiose e vai soltar os esporos. E é essa plantinha aqui, ó, vocês já viram, Júlia, às vezes, porque Ribeirão Preto é seco, tem pouco. As briófitas são os musgos. Olha só, toda a parte verde é N, é haploide. E daí, por exemplo, vamos fazer de conta que essa aqui é a planta masculina e essa daqui que tem a parte saindo aqui é a planta feminina. A água levou os anterozoides, que é como se fosse o pólen daqui, lá para a planta feminina. Houve a fecundação e a parte 2N cresceu em cima da parte N. E aqui é que vai ter a formação dos esporos, que vai formar essa parte aqui. É muito importante saber os nomes? Não. Por que eu estou passando? Porque eles falaram um monte de vezes alternância de gerações. Eu acho que eles vão falar mais ainda. Isso é uma coisa importante em planta. Vocês vão ficar viajando, tá? Com a explicação que eles deram. Qual que é a importância? Vocês têm que saber que tem uma geração que é N, uma geração que é 2N. Ou seja, uma geração é haploide, que foi... Quem deu origem foi um esporo, que é como se fosse uma semente, mas não é semente, porque, como eu expliquei lá antes para a Isadora, não teve fertilização. E tem a outra geração que é vinda de uma fertilização, que é diploide, ou seja, 2N, tá? Tudo bem por aí? Eu sei que é complicado e eu sei que tem que lembrar lá do segundo ano do ensino médio, tá? A gente vai lembrar de muitas coisas do segundo ano esse ano. Essa plantinha aqui, as duas, na verdade, elas usam muito o ambiente aquático, que nem eles falaram lá na aula do CMSP, porque eu falei que o espermatozoide, né, que é o anterozoide, tem que sair da parte masculina e chegar na feminina, né? E ele não tem proteção nenhuma. E ele faz isso através da água. Não sei se vocês já repararam, mas a plantinha não tem como levantar aqui e vir furunfar aqui do outro lado. Então é a água que faz esse transporte. Como não tem flor, também não tem inseto que gosta de polinizar isso daqui. Então a água é extremamente importante aqui. Outra coisa,
Esse embrião aqui, não tem muita proteção, tá? A gente vai ver mais para frente que a proteção do embrião, ela surgiu mais para frente. Então, ele é muito fácil de ser destruído, de ressecar. Então, é extremamente dependente de água, tá? A pteridófita. Aqui, essa partezinha, ela vai ter que. Opa, vem aqui, no outro slide é mais fácil. Esse encontro aqui também acontece por causa da água. Então, essas plantas elas têm que estar em ambiente com bastante água. Tudo bem por aí? Ok. É confuso, Isadora, porque vocês têm que lembrar lá do ano passado. Que N2N, tem que lembrar. Depois que você lembra isso, você pensa assim, que as plantinhas, elas têm uma fase da vida delas que é diploide, é 2N, que forma uma fase que é N, que forma uma fase que é 2N. É confuso também porque é muito diferente da gente, tá? É bem diferente. Então, a gente é difícil correlacionar com a nossa vida. Ah, quinidários são assim também, água viva e esponjas. Esponjas e água-viva são assim também. Às vezes, uma geração é uma esponja, que dá origem à próxima geração é água-viva, a próxima geração é uma esponja, a próxima geração é uma água-viva. Então, isso acontece nos animais também, mas só nos quinidários, lá nas esponjas e água-viva, e não são todas as espécies, tá? Só algumas. Beleza. Vamos puxar essa memória aí da matéria de umas 3 semanas atrás agora, tá? Vamos falar de árvore e novidades evolutivas. O que é uma árvore? Uma árvore é uma forma que a gente tem de organizar os seres vivos para a gente conseguir separar quais são as semelhanças e as diferenças entre eles. Tem lugar que chama árvore de parentesco também, árvore filogenética, tem várias palavras. Por que é árvore? Porque a gente vai começar com um tronco central e vai ter bifurcações. Imagina que é um galinho e tem galhos que têm bifurcações. E como é que a gente lê isso daqui? Primeiro, cada ponta ou é uma espécie diferente, ou é um grupo de espécies diferentes. No caso aqui, vocês lembram qual que é a categoria que está sendo representada aqui? O que é a monera, protista, plante, fungo e animalia? Vocês lembram qual é isso, Davi? São os reinos. Então, são grupos de espécies diferentes. Todos esses seres vivos aqui, eles têm algo em comum. Então, a gente coloca eles num ramo em comum aqui, num nó. Quando é o pontinho aqui, que é uma junção, a gente chama de nó. Vocês conseguem identificar qual que é as características que todos esses seres vivos aqui compartilham? O que um ser vivo tem que ter para fazer parte dessa árvore aqui? Todos eles têm. Não, fotossíntese só está aqui e aqui. Boa, Davi. Todos eles possuem célula. Então, eu vou escrever aqui, ó. Por que a gente junta? Por que a gente pode juntar? Todos eles são celulares. A gente podia falar que todos eles têm mecanismos de reprodução baseados em DNA, por exemplo, né? Todos eles usam DNA. A gente tem proteínas que todo mundo aqui tem igual, por exemplo, as histonas que vocês viram lá no segundo ano, que o DNA se enrola, é igual para todos esses. Então a gente tem várias características em comum, mas o principal deles é que todos eles são celulares. Daí, agora eu vou começar a pedir para vocês acreditarem em mim, porque a explicação vai estar mais para frente. Não gosto quando vocês acreditem, eu gosto quando vocês entendem, mas para vocês entenderem, a gente vai ter que ter uma aula só para isso. Vamos imaginar
que algum grupo que tinha lá no comecinho nesse nó deu origem às bactérias, que é do reino Monera, mas um outro grupo teve algumas mutações, e essas mutações deram origem a outros seres vivos. Vocês conseguem identificar qual seria a característica que teria surgido aqui, ó, que separa todo mundo dos moneras? Tem a ver com células, e vocês já revisaram esse ano mais um mês atrás, mais ou menos. Agora, o que, que todos esses aqui têm alguma coisa em comum que Monero não tem mais? Tá vendo? Ó, esse cortezinho aqui só pegou a linha que vai para protista, planta, fungo e animalia. Não vai para Monero. Vocês lembram? É uma característica da célula que protistas não têm. Opa, desculpa, que bactérias não têm, Monera não tem, mas protistas, plantas, fungos e animais têm. Correto. Vou botar aqui, ó, carioteca. Posso botar núcleo também, que dá na mesma. Teve a formação de uma membraninha que protege o DNA. Monero, não, o DNA fica solto. Então surgiu um núcleo. Ok. Agora, de novo, vamos acreditar na professora. Vai ter um grupinho lá que vai se especializar, vai dar origem aos protistas, mas um outro grupinho de indivíduos vai ter uma outra mutação, que vai ter uma outra novidade. Vocês conseguem imaginar qual seria? Uma coisa que só plantas, fungos, animais têm em comum, mas protistas já não tem mais em comum. Essa é mais difícil de lembrar. Também tem a ver com uma característica celular que vocês viram há um mês, 3 semanas atrás. Ai, que falta que faz a anotação no caderno, né? Se fosse em sala de aula, já ia falar: abre esse caderno, olha essa tabela que eu passei para vocês. Multicelularidade, tá? Monera, cada célula é um indivíduo. Protista, cada célula é um indivíduo. A partir daqui, um indivíduo é formado por várias células. O que isso quer dizer? Que cada célula tem uma função diferente. A célula que está lá na flor não vai ter a mesma função, o mesmo funcionamento da célula que está lá na folhinha. Também não vai ter a mesma função do que aquela que tem lá na raiz. Então vai começar a ter divisão de tarefa. Aqui não. Uma célula, um indivíduo. Aqui, cada célula tem uma função. Então vai surgir a multicelularidade. Não vou para as plantas agora, eu vou para cá. Ah, engraçado, essa é fácil, mas é difícil. Vocês conseguem imaginar alguma coisa que una fungo e animais? Que todo mundo não tem, mas só fungo e animal tem? Pulga? Hum, isso é uma característica celular? A gente pode colocar aqui, nós somos heterotróficos. A gente pode colocar aqui que nós somos. A gente tem proteínas específicas. A gente tem quitina, por exemplo, que a gente só nós dois compartilhamos, a gente e os fungos. Aqui também a gente pode colocar, eu não colocaria fotossíntese aqui porque tem protista e tem monera que faz fotossíntese. Mas a gente poderia colocar alternância de geração, a gente poderia colocar estruturas de raiz, por exemplo. Aqui no 5, uma coisa que só os animais têm que os fungos não têm, vamos pensar, uma característica celular.
É que fungo também é um balaio de gato. Toda característica que eu penso, tem um fungo que tem também, que vocês já viram no ensino médio. Ah, a gente tem digestão, por ingestão. O fungo, ele libera enzimas, ele faz a digestão fora do corpo e dele absorve, né? Ingestão por absorção, digestão por absorção. A gente é por digestão, a gente tem que se alimentar e daí a gente forma. Opa! A gente tem que se alimentar e daí a gente digere dentro da gente. Heterotrófico é que não produz o seu próprio alimento. Heterotrófico é o que precisa se alimentar de outro ser vivo. A planta, alguns protistas, algumas bactérias são autotróficas. Auto é de próprio, elas fazem o próprio alimento. Pode ser fotossíntese, os três fazem, ou pode ser quimiossíntese. Bactérias, algumas, fazem quimiossíntese, que é outro processo, não usa oxigênio, usa enxofre, usa outros elementos. Beleza. Espero que vocês tenham entendido a diferença, olha, a diferença não, como é que se forma essa árvore. Quanto mais para baixo aqui, mais coisas esses organismos têm em comum. Cada vez que tem um raminho, uma bifurcação, mais restritivo fica. Então, por exemplo, aqui, resumindo, aqueles indivíduos que estão lá na basezinha, a gente vai chamar de ancestral em comum. Por exemplo, o ancestral em comum de um fungo e de um animal é esse ponto aqui, esse nó. Ele não foi um fungo e nem foi um animal. Foi alguma coisa que foi capaz de produzir um fungo e de produzir um animal. É o nosso ancestral em comum. Extremamente antigo, tá? No caso de fungos e animais. Muito, muito, muito antigo. A gente vai ver isso mais para frente. Mas era um ser vivo que às vezes a gente pensa que é mais parecido com um fungo porque ele é mais simples. Mas é uma forma meio antropocêntrica de ver, tá? É uma forma de a gente achar que a gente é melhor que os outros. Todo mundo que está aqui na ponta são organismos que a gente está olhando hoje em dia. Mas se tiver, por exemplo, um raminho que desaparece e ele acaba antes das outras, é um ser vivo extinto, por exemplo. Tá vendo? Todo mundo veio até aqui na ponta, esse aqui não veio, esse veio até aqui. Então quer dizer que é um ser vivo, um grupo que não existe mais, se extinguiu. Vamos fazer um exercíciozinho. O ser vivo A, ele é grupo irmão do serzinho aqui B. Por quê? Os dois raminhos colam no mesmo nó, né? Faz assim. Se a gente girar isso aqui, eles vão continuar tendo a mesma relação de parentesco. Eles vão continuar parando aqui, nesse pontinho amarelo. Então, como é que a gente fala? O grupo formado pela espécie A e pela espécie B é um grupo irmão do grupo formado pela C e pela D. Por quê? Aqui também tem um nozinho, aqui também eu consigo girar, né? É uma bifurcação. Não, essa organização aqui não quer dizer que a espécie B é mais próxima da espécie C, que a gente tem que fazer o caminho de volta aqui, ó, medir esses galhos. A distância do B para o C é igualzinha à distância do B para o D. Mesma coisa o A. A para C é a mesma distância do A para o D. Então, esse grupinho aqui é um grupo irmão desse daqui, porque eles também têm um nozinho aqui, certo? Então, a gente, quando analisa uma árvore filogenética, uma árvore de parentesco, a gente começa aqui da raiz e vai seguindo. O E, nesse caso aqui, o E, ele é irmão desse grupo formado por A, B, C e D. Mas não tem porque não quiseram escrever, tá? Poderiam ter escrito aqui assim para cá também. É só porque é uma árvorezinha de exemplo e eles quiseram mostrar todos os tipos de coisas que poderiam acontecer. Mas poderia ter, tá? É porque assim eles conseguem botar todas as possibilidades numa árvorezinha só.
Então, olha só, o grupo de fungos e dos animais é um grupozinho aqui, irmão, nessa árvore aqui, né? Porque eles são unidos por esse pontinho aqui. Vamos ver uma árvorezinha que mostra as coisas que eles ficaram falando lá na aula. Já dei meia hora já. O grupo das plantas, ele surgiu, o ancestral comum de todas as plantas era uma alga que vivia lá no mar. E daí surgiu uma novidade evolutiva. Já está escrito ali, já. Eu ia perguntar para vocês, mas já está escrito. Mas vamos pelo básico. Qual é a diferença da alga para as outras plantas? Como assim, professor? Que a alga. Eita! O que a alga tem de diferente de todas as outras plantas? Tem uma característica que é muito da alga. Onde é que a alga vive? Fica na água. Boa, Júlia. Porque a alga ela é extremamente dependente de água. Extremamente dependente da água. Então, o corpo dela inteiro fica absorvendo nutrientes ali da água e fazendo fotossíntese. Não tem um sistema de transporte de nutrientes. Se vocês olharem uma briófita, que é aquela coisinha bonitinha que eu mostrei lá para vocês depois, olha só, ela já começa a ter umas estruturinhas, né, que fica para fora de água, da água. Então, o que surgiu, o que permitiu a briófita, a parte da fecundação dela precisa muito da água, mas ela em si, o corpinho dela, ela já consegue se virar um pouquinho mais independente. Como a gente vai ver na evolução, as coisas não acontecem assim, tá? É sempre um passinho de cada vez. Então, qual que é o passinho aqui da alga para a briófita? Ela se tornou um pouquinho mais independente da água. Então, o esporófito dela, que é a parte verde, já consegue ficar fora da água. Ela vai precisar de água ali naquele processo de transportar os esporos e de transportar os gametas, que é o anterozoide. A briófita ela vai absorver os nutrientes pelo corpinho dela inteiro, tá? Ela não vai ter raiz, que nem a gente vai ver daqui um pouquinho. Ela vai ter rizoide. É só uma estrutura de fixação. Ela vai pegar os nutrientes pelos respingos de água mesmo que bate no corpinho dela. Certo? É mais um passinho. Esse passinho tá de pteridófita, de briófita para pteridófita. As algas, elas não vão ter um embrião, a estrutura delas é diferente, elas são categorizadas como protozoários, cada célula pode ser um indivíduo completo. Então, se a gente pega uma alga, pega uma célula de alga, ela é capaz de dar origem a outra alga. No caso das plantas, não, a gente vai precisar de embrião. Se a gente pegar uma folhinha de briófita, não é um indivíduo que consegue se virar sozinho, não consegue formar outra planta. No caso das algas, sim. A alga, ela não vai ter muita diferenciação de função, sabe? Todas as células, e nem um protozoário, todas as células fazem as mesmas coisas. Então, toda célula é um indivíduo completo, basicamente, só que elas vivem juntinhas aqui na alga. Quando a gente começa a ter especialização, cada célula começa a se especializar numa função, vai ter lá uma célula que vai ter começar a ter cara de folha, uma célula que tem cara de raiz, outra que tem cara de caule, a gente já começa a ter uma cara de tecido ali. Tecido, vocês têm que lembrar lá do comecinho do segundo ano também. Já são células que se unem para uma função específica. E vai começar a ter cutícula. O que é essa cutícula? É uma proteção, tá? Epiderme e cutícula. Epiderme do nosso corpo é a nossa pele, né? A parte externa da nossa pele. A alga, se a gente pôr no sol, ela seca. A briófita aguenta um pouquinho. Ah, vai conseguir ficar no deserto? Não, lembra que a evolução é em passos lentos. Ela vai começar a ter uma epiderme, uma cutícula, vai poder ficar um pouquinho mais num ambiente um pouquinho mais seco, numa floresta úmida, por exemplo, mas ela já vai se virar sem estar completamente embaixo da água.
Isso aqui, essas novidades evolutivas aqui surgiram em um grupinho que se diversificou das algas, né? Aquela coisa que eu pedi para vocês acreditar em mim, mas não por muito tempo. Nas próximas aulas tem que entender. Então, as briófitas, o que elas têm do resto, diferente do resto das plantas? Elas vão ter um filóide, um rizóide e um caulóide. O que é isso? É como se fosse uma folha, uma raiz e um caule, mas ainda não é muito bem, tá? Ela é mais para sustentar. As células ainda não conseguem, não tem vasos, tá? Mas a célula consegue, assim, passar nutriente uma para outra, mas não é aquela coisa, assim, muito boa. Daí vamos imaginar que uma populaçãozinha lá teve uma mutação que deu origem a vasos condutores e órgãos verdadeiros. O que são esses vasos condutores? Vocês já devem ter cortado uma planta e percebido que elas têm uns buraquinhos, tipo um encanamento. Eu espero que vocês já tenham reparado. Uma cenoura, quando você corta, ela tem uma estrutura dentro, ela tem células que são diferentes, que elas são diferenciadas. E daí eu tô pensando se eu tenho alguma coisa em casa que eu posso cortar para vocês, mas eu acho que eu não tenho. O que esses vasos condutores vão fazer? Se a raiz lá embaixo pega água, ela vai conseguir. Deixa eu mostrar aqui. Ela vai conseguir passar lá para a folha, porque tem vasos condutores. Se a folhinha faz fotossíntese e produz açúcar, ela vai conseguir passar lá para a raiz. Então a gente vai ter vasinhos, tá? Seiva bruta, seiva elaborada chamava antigamente. Então a água com os nutrientes vão da raiz e conseguem chegar até a folha. E o açúcar que a folha produziu pela fotossíntese consegue para as outras partes também. Se a gente põe, corta e põe num microscópio, que a gente vai ver isso aqui. Então vamos ter caninhos, vários caninhos, que consegue transportar o xilema, que dentro passa água da raiz, e o floema passa da folha para o resto. A floema seria a seiva elaborada e o xilema a seiva bruta. Isso não tinha lá nas briófitas. As briófitas não tinham esse encanamento todo aí, não. A célula tinha que passar, tipo, escravos de Jó, sabe? Uma para outra, assim, um pouquinho de nutriente e água. Lá nas pteridófitas, uma coisa que é só delas são os soros, que é aquela estrutura que eu mostrei para vocês que produz esporo. Briófita não tinha e as outras plantas já vão ter outras estruturas. Órgãos verdadeiros, porque já a raiz já vai ter função de absorção mesmo, não vai ser só sustentação. A folha vai ter uma função extremamente especializada, não vai ser só um monte de célulazinha que faz fotossíntese, já vai ter encanamento, já vai ser uma coisa mais real, mais bem feita. Daí a gente volta lá para o nozinho. Tinha uma populaçãozinha lá que teve uma mutação que conseguia desenvolver sementes e grãos de pólen. A pteridófita não tinha semente, ela tinha um esporo livre que ela soltava e depois ela tinha uns gametas livres que ela soltava. A semente, se vocês peguem semente de maçã, vocês vão ver que tem um embriãozinho lá dentro, que é a parte branquinha, e tem casca fora, que é uma proteção. Foi feito por fertilização aquilo lá também, um pólen e um óvulo. Então vai ter uma estrutura de resistência. Se essa planta solta a semente dela e tem uma seca, consegue durar. Tipo milho de pipoca. Quanto tempo você consegue guardar um milho de pipoca e se você plantar, vai nascer? Aquilo ali é uma semente. Né? Tem a estrutura fora que protege contra a perda de água e tem o embriãozinho lá dentro que fica quietinho até ter condições de nascer. E também os grãos de pólen. Antes não tinha grão de pólen, tinha um anterozoide que era completamente dependente de água. Então, todo mundo que parte desse raminho aqui, ó, vai ter semente e grão de pólen. E tem outros dois grupos que a gente vai ver mais para frente, que é a gimnosperma e a angiosperma. Gimnosperma são os pinheiros, tá? Isso aqui é a estrutura reprodutiva, é o cone que vai aparecer lá. Isso aqui é a parte masculina, esse aqui é a parte feminina que dá o pinhão, tá começando a aparecer no mercado agora. E esse aqui é a parte masculina, feminina também, de pinheiro. São três espécies diferentes. Aqui, ó, os cones. Aqui vai soltar pólen, vai formar semente, mas não vai ter flor, não vai ter fruto. Por quê? Quem conseguiu desenvolver flor e fruto são só as angiospermas.
Então, a maior parte das plantas que a gente vê é angiosperma. Em lugar que é mais frio, tem bastante pinheiro. Em Campos do Jordão, tem araucária. Poços de Caldas tem araucária, porque são lugares mais altos, né? Mas aqui em Ribeirão Preto não vai ter pinheiro natural, não. Briófita só em lugar muito úmido, pteridófita pode até ser um pouco menos úmido, são as panambaias. Mas o que a gente vê mesmo é angiosperma. Fez flor, fez fruto, é angiosperma. E daí a gente pode dar nome para esses grupinhos, tá vendo? Isso aqui é um grupinho irmão, a gimnosperma e a angiosperma. O que, que eles têm de comum aqui? Só dos dois, a semente e o grão de pólen. Deram o nome para elas de espermatófita. O que, que esses três grupos aqui têm em comum? Os vasos condutores e os órgãos vendadeiros. Deram o nome de traqueófita. Traqueófita é de vaso, lembra da nossa traqueia? É um tubo. Então, traqueófita, porque já começa a ter umas tubulações aí para transporte de nutrientes. O que, que essas quatro aqui têm em comum? O embrião, então deram o nome de embriófita, tá? A gente vai falar mais disso mais para frente. Filóide seria uma pré-folha. É alguma coisa que já começa a se comportar como folha, mas não é bem uma folha ainda, porque não tem os vasos condutores. Rizóide é a mesma coisa para a raiz. É algo que se comporta como uma raiz, mas ainda não é uma raiz, porque não tem vaso condutor ainda. É mais uma estrutura de sustentação para a plantinha ficar em pé do que uma estrutura de absorção de nutrientes. As briófitas, que têm os rizóides, todas as célulazinhas elas absorvem o nutriente da água que está ali encostada nela. Não é que nem uma planta que a gente tem que jogar água na terra para ela absorver a água. Então é como se fosse assim, está começando a virar uma raiz, mas ainda não é bem uma raiz. E filóide é um negócio que está começando a virar uma folha, mas não é bem uma folha ainda, tá? Isso, é a mesma coisa. Isso, cauloide. É a mesma coisa. É tipo um pré-caule. A gente vai falar mais de árvore. A gente vai falar bastante, porque um dos nossos próximos assuntos é evolução. Então, eu quis falar para vocês sobre a árvore evolutiva das plantas, porque eles falam lá no CMSP, mas eles falam como se vocês já soubessem o que significa, tá? Então, essa é outra matéria, na verdade, mas é bom vocês já começarem a ver também, até porque eles estão falando de rizóide, esporófito, soros, e eles nem explicaram o que que é, tá? Eu vou encerrar a gravação. Cadê? Aqui.